Então, na autoajuda, a Bíblia é vista como um manual de regras para uma boa vida. No Evangelho, de acordo com o Evangelho, a Bíblia é Cristo revelado. Então, ela está ali para nos revelar Jesus. Na autoajuda, a igreja ela vai ser esse canal de autoajuda. Então, você vai na igreja para você conseguir ouvir palestras motivacionais, para você conseguir ser melhor, para você ter formas de poder ajudar os outros, então, para você fazer coisas boas. Então, a igreja resumida é isso. De acordo com o Evangelho, a igreja é embaixadora de Cristo na Terra, é embaixadora do reino dos céus. Na lei leve, na autoajuda, nós, através das nossas ações, das nossas boas obras, nós subimos até Deus. De acordo com o Evangelho, não somos nós que subimos, é Deus que desce até nós, porque nós nunca conseguiríamos subir até Ele. Então, quando a gente pensa nessas coisas, nessa diferença, pode ser que fique um pouco mais claro de como muitas vezes a gente busca, seja pregações, seja leitura de livros, coisas, qualquer coisa desse tipo, até com boas intenções, mas como na verdade o nosso maior problema é que ali dentro o que nós queremos é que nós mesmos sejamos elevados, né? Que nós mesmos sejamos amém. Que nós mesmos possamos ser ali deificados, né? A autora, a Jane Washman, nesse livro que eu diminuo, ela fala isso. Então, dessa deificação do eu. Então, o grande problema, o grande buraco da autoajuda, como ela disse, ela não é ruim de um todo, mas o grande problema é quando a gente começa a buscá-la sem ter essa clareza de quem é Jesus na nossa vida e do porquê nós queremos buscá-la, né? Por que a gente quer autoajuda? Então, antes de tudo, a gente tem que ir lá do começo. Quem nós somos, né? Nós somos o quê? Daí pode vir um monte de palavra motivacional, né? Porque nós somos, e vai falando um monte de coisa boa, de que realmente tem muitas coisas maravilhosas que Deus disse sobre quem nós somos o que a Bíblia nos diz que somos. Mas nós temos que ir no início. A gente sempre tem que contar a história inteira, né? Então, a boa notícia do Evangelho, ela não é apenas uma parte, ela não está ali somente na redenção, que Jesus veio para nos salvar. Tem uma história completa. Essa história tem início na criação. Deus criou todas as coisas, nos criou imagem e semelhança dele. Então, nós realmente somos muito valiosos para o Senhor. Nós somos obra-prima do Senhor. Mas teve um segundo capítulo, a queda, né? E essa queda, então, nós passamos a ter essa identidade herdada da queda de Adão, que passa, então, a nos dizer que nós somos pecadores. Não temos, né, como mudar essa herança que nós recebemos, a não ser pelo sacrifício de Jesus, que nos torna redimidos. E isso é muito importante da gente entender, que o sangue de Jesus, ele não nos torna inocentes, mas ele nos torna justificados. Ele nos justifica. Não significa que ele nos faz inocentes, porque nós somos pecadores, mas ele nos justifica. Não somos condenados pela nossa condição de pecadores, pelos nossos pecados. Então, sempre que a gente tenta encontrar saída, sempre que a gente tenta encontrar propósito de vida, olhando apenas para nós mesmas, nós vamos cair num ciclo sem fim e para um buraco. E a gente vai ficar o quê? Cansada. E é engraçado que, agora eu não lembro qual livro que eu li, que uma das autoras ela fala isso, que é exatamente nesse momento que a autoajuda, nesse movimento de autoajuda está tão elevado e está tão assim, já faz parte da nossa cultura, que os índices de depressão, de suicídio, de ansiedade estão absurdamente altos. Por quê? Porque a gente está tentando encontrar a solução e o preenchimento do nosso vazio em nós mesmos e nunca conseguiremos fazer isso. Porque o único que consegue nos preencher é o Senhor. Então, se a gente não tomar muito cuidado com esse movimento, é muito fácil
dele entrar na nossa vida, dele entrar na maneira como a gente enxerga os nossos filhos, na maneira como a gente cria e educa os nossos filhos. E a gente vai dando prosseguimento para essa cultura, para essa cosmovisão, né? De que nós conseguimos, através do nosso esforço. Gente, a verdade é que o nosso mundo, ele é caído, a gente vive num mundo caído. Nós fomos alcançados pelo Evangelho e nós fomos redimidos pelo Senhor, mas a realidade de um mundo caído, ela continua. Então, muitas vezes a gente busca autoajuda querendo nos livrar das dificuldades de um mundo caído. Mas, na verdade, em nenhum momento o Senhor nos promete isso. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, o que o Senhor nos fala é que realmente vai ser difícil, é que realmente vai ser penoso, mas Ele está conosco. Então, a paz que a gente busca muitas vezes é uma paz de ausência de problemas, mas essa não é uma paz que exista. Isso não existe. E o Senhor nos promete paz, mas uma paz que não é ausência de problemas, mas uma paz que é a companhia dele em meio aos nossos problemas e dificuldades da vida. Então, William Lane Craig, que é um grande apologeta, ele fala sobre isso, que um dos nossos problemas é que a gente acha que a gente foi feito para ser feliz. E, né, o Senhor, claro, que quer nos ver felizes. Mas o que é felicidade? Será que a gente, na nossa pequenez, a gente sabe o que é essa felicidade? A gente sabe o que a gente precisa para ser feliz? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma mãe, numa outra cidade onde meu esposo pastoreava, e uma das filhas dela foi crescida na igreja, neta de pastor, os pais a vida inteira na igreja, e ela então tinha assumido que ela era homossexual. E essa mãe estava conversando comigo, compartilhando algumas coisas, mas ainda muito confusa com tudo isso que estava acontecendo. Elas tinham um ótimo relacionamento de mãe e filha com a família, e enfim, ela tinha falado da orientação dela sexual. E aí, então, essa mãe olhou para mim e falou assim: Mas, Tainá, me diga uma coisa. Minha filha, ela é ótima, ela é boa, ela ajuda todo mundo. Será que Deus não quer ver ela feliz? Não pode ser errado. Porque Deus não nos quer ver feliz. E aí eu olhei para ela e falei: Poxa vida, e o que é felicidade para gente? O que é ser feliz para você? Na verdade, ela está buscando a felicidade indo atrás dos desejos dela. Será que isso vai fazê-la feliz? Será que isso é felicidade? Deus sabe que a única maneira da gente ser feliz é estando com Ele. Mesmo que para isso a gente passe por uma vida de privações, a gente passe por uma vida de dificuldades aqui, nessa vida terrena e passageira. Mas vale a pena, por quê? Porque depois, posteriormente, então a gente vai ter sim a felicidade eterna. Mas é por causa desse pensamento. Veja só, uma mãe que foi criada na igreja, vou na igreja, vou pastor a vida inteira. E ela acreditava, não, mas Deus quer que a gente seja feliz, então não pode ser errado. Ou seja, então aquilo que não nos deixa feliz, isso que é o maior padrão do que é certo e errado, né, para essas pessoas. Então isso virou meio que um mantra da nossa geração, né? Se não te faz feliz, então não precisa, né? Então não vale a pena. Faça aquilo que te faz feliz. Mas aí a gente tem que lembrar quem que nós somos. Criaturas, ou seja, nós temos um Criador que entende muito mais de nós mesmos, que entende muito mais aquilo que nós realmente precisamos. Né? E somos criaturas caídas, ou seja, a gente não pode confiar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nem naquilo que nós pensamos. Nós somos enganosos, nosso coração é enganoso. Por isso que nós precisamos sempre, sempre, sempre ir para a palavra do Senhor. Eu desenvolvi um material para explicar sobre sexualidade para pré-adolescentes. E nesse material, quando eu estava desenvolvendo, eu pensava exatamente sobre isso. Quando a criança vai crescendo, o pré-adolescente vai crescendo e vai começando a ter mais. A gente vai ter que se aprofundando um pouco mais nesses assuntos. Ele já começa a ter a percepção
sobre tudo que acontece à nossa volta. Então ele vê de tudo no mundo. É uma das coisas que eu falo para os meus filhos, quando eles me perguntam alguma coisa que eles veem diferente, eu olho para eles e falo, olha, filho, filha, põe uma coisa na sua cabeça. Nesse mundo, você vai ver de tudo, absolutamente tudo. Pensa nas coisas mais estranhas, esquisitas que você pode imaginar. Você vai ver, porque o ser humano é capaz de tudo. E aí eu falo para eles, mas aí como que a gente vai saber o que é certo e errado? E nesse livro que eu escrevi, eu falo isso, né? Poxa, você está crescendo, então você já está começando a ter algumas perguntas, alguns questionamentos da vida. Que bom! Mas aí você pode se perguntar onde você vai encontrar resposta. Às vezes você pode olhar à sua volta tentando encontrar resposta, vendo o que as pessoas fazem, o que seus amigos fazem, o que os pais dos seus amigos fazem. Ou então você pode tentar olhar para dentro de você para tentar encontrar resposta. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Falo, mas nada disso vai te dar a resposta certa. Por quê? Por causa do pecado. Então, o pecado influenciou a maneira como as pessoas agem e o pecado influenciou a maneira como a gente sente e pensa. Então, a gente não pode confiar nem a nossa volta, nem em nós mesmos. Então, onde a gente encontra a resposta? Na palavra de Deus, que é imutável. É só lá que a gente encontra. Então, que ela possa ser essa nossa fonte, né, de conhecimento do Senhor. Mas sempre lembrando que a gente não pode tê-la como uma regra, como um manual de boa vida. Né? Então, se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo na minha vida. Não, a palavra de Deus, o Senhor, em nenhum momento promete isso. O que ele nos promete é que ele vai estar conosco e que haverá dificuldades. Então, esse movimento de autoajuda, e quando a gente tenta buscar isso de maneira demasiada, é sinal que está faltando, uma falta muito grande aqui no nosso coração. É sinal que a gente não está querendo se submeter a quem de fato a gente deve submissão. É quando a gente quer, na verdade, só satisfazer os nossos desejos e os nossos sonhos. E veja bem, o Senhor, ele cuida de nós. O Senhor, ele fala coisas maravilhosas sobre quem nós somos nele. Então, nós não precisamos buscar fora ou dentro da gente. Nós precisamos buscar nele. Quanto mais a gente o busca e mais a gente o conhece, então mais nós seremos satisfeitos nele. Ana, quer complementar um pouquinho?